Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like esperto que o vídeo de hoje vai ser massa. Então, se você não gostar, aí lá no final do vídeo você deixa o dislike, mas não esquece de comentar pra gente por que você não gostou e aí a gente vai poder melhorar o conteúdo. Agora, vamos direto pro Hardware Show, que hoje é dia de novidade. A gente tá aqui com a memória Intel Optane e vamos conversar para que serve essa belezinha, o que ela melhora aí na performance do seu PC. Vem comigo! Então você que é manjão das manjarias, já tá ligado que as memórias têm um papel fundamental nos computadores, não é mesmo? É até bastante óbvio, mas as memórias servem para quê? Para guardar arquivos, não é mesmo? Então um dos componentes que você possivelmente conhece é a memória RAM. Essa belezinha aqui, que talvez tenha aí 2 GB, 4 GB, 8 GB, muitos gigas do seu computador, e que você pensa, nossa, todos os dados do meu computador ficam aqui nessa memória. Só que a história não é bem assim. Existem outros tipos de memória no computador, como é o caso do seu HD, tá? Ou, se você já é um sujeito sagaz, pode ter um SSD, que é onde ficam os arquivos dos seus programas, seus documentos, seus vídeos, aquele conteúdo maroto, tá tudo aqui dentro. Então o conteúdo bruto fica aqui dentro, você que já é espertalhão já estava sabendo, e no meio de tantas memórias, a gente ainda tem uma outra memória aqui dentro. Do seu processador também tem uma memória, que é a memória cache, que a gente já comentou em outro vídeo, inclusive todo esse papo de memória já foi um pouco abordado aí, e para dar uma complementada, a gente está trazendo esta novidade, que é a memória Optane, que a Intel lançou recentemente, e a gente vai descobrir agora para que serve essa memória. Então vamos pensar um exemplo prático aqui. Quando você vai rodar aquele seu Minecraft esperto, o que acontece? Você vai dar ordem e o seu processador vai chegar no HD e vai falar: mano, preciso daqueles arquivos irados do Minecraft. O HD vai falar assim: demorou, vou mandar todos esses arquivos lá para a memória RAM. Esse aqui é o HD, tá? Ele que vai falar, demorou, até porque o HD demora mesmo, ele é lento. Fala, demorou, vou mandar lá para a memória RAM para te facilitar a vida. Aí, o processador falou: já é, manda aí que a gente vai rodar esse joguinho. Então, só que toda essa conversa entre os componentes pode ser um pouco demorada. Foi aí que a galera da Intel, os engenheiros mais picas, falaram assim: e se a gente der um jeito de melhorar, de dar aquela turbinada para a galera gamer? E foi num papo assim que os engenheiros da Intel resolveram bolar um novo tipo de memória e acelerar o processo de comunicação entre os componentes. E aí que não surgiu apenas uma nova peça, mas uma nova tecnologia de memória, que é a memória 3D X-Point ou Cross-Point. Que o que acontece? Diferente da memória RAM, ela tem um sistema totalmente diferenciado de comunicação aqui dentro, que a gente vai explicar daqui a pouquinho em detalhes. Então, galera, o negócio é o seguinte: aqui a gente tem a memória RAM e aqui a gente tem a memória Optane. Olhando de fora, apesar de que essa aqui tem um adesivo, dá para perceber que os módulos são muito similares. Só que lá dentro a coisa é bem diferente. Pelo seguinte, a memória RAM, que é uma memória mais antiga, basicamente ela é uma chapinha com vários dados sobrepostos numa única camada. Tá? E isso não quer dizer que ela é lenta, tanto que ela é super rápida, ela é até mais rápida do que a memória Optane. Agora, a memória Optane, que é uma nova tecnologia, ela funciona da seguinte forma: ela tem várias camadas que são cruzadas e aí você consegue acessar os dados de forma ágil dentro dela. Isso não quer dizer que na comunicação com o processador ou com outros componentes ela seja mais rápida, porque ela trabalha em outro barramento. Porém, é uma nova tecnologia que está chegando e que pode acelerar a capacidade de armazenamento, principalmente na questão da velocidade. Legal, agora está entendido então um pouco da tecnologia da memória Optane, mas como é que ela faz para melhorar o desempenho do seu computador? Bom, basicamente, a memória Optane, ela consegue entender quais arquivos você usa com maior frequência, então ela consegue armazenar temporariamente esses arquivos aqui dentro, e aí isso vai acelerar, porque em vez de o seu processador buscar a informação lá no HD, ele vai poder buscar na memória Optane, que é muito mais próxima e muito mais rápida do que o HD convencional. E mais um detalhe, a memória Optane também é mais rápida do que um SSD. Só que num setup que você tem SSD e memória RAM, ela não necessariamente vai te entregar uma velocidade muito maior no carregamento do sistema ou dos programas. Outro detalhe importante é que ela também tem maior capacidade do que a memória RAM, então compensa você ter esse tipo de componente, porque ele vai ter maior capacidade do que a RAM, e porque ele vai ser mais rápido do que o HD ou do que o SSD. Então ela serve como um meio termo e facilita aí o carregamento dos arquivos no processador que tem uma memória cache reduzida. Ufa! Chega de explicação e vamos colocar essa Optane para rodar. É bem simples.
A instalação é só enfiar o pentezinho ali, parafusar e depois quando você ligar a sua máquina, você ativa a opção na BIOS da Intel RST, que é a tecnologia Rapid Store da Intel, e pronto, vai estar ativada no seu sistema. Depois, basta iniciar o Windows e instalar o programinha que tem no site da Intel para começar a funcionar a Optane. Então tá, agora a memória está ativada e funcionando. Então fica a dúvida, como eu posso definir quais programas eu quero que a Optane acelere no meu computador? Na verdade, você não precisa fazer absolutamente nada e não tem como definir qual programa ou jogo você quer que ela acelere, porque ela funciona de forma inteligente, ou seja, é só usar o Windows normalmente que a memória vai identificar quais programas e jogos e arquivos você usa com frequência e vai guardar tudo ali de forma automática. No caso do Windows, depois de mais 7 ou 8 vezes que você iniciar o seu computador, a Optane já vai entender quais arquivos do Windows são puxados e quais programas se iniciam junto com o Windows e vai guardar tudo ali para agilizar esse processo. Ou seja, não tem que fazer absolutamente nada realmente. Nossa, mas e como é que funciona essa bruxaria aí? Bom, tudo é feito através de um algoritmo que a Intel desenvolveu e que só funciona com os processadores Intel Core de 7ª geração, então tanto o Core 5 quanto o Core 7, quanto os Core 3 de 7ª geração Kaby Lake vão ter esse algoritmo para funcionar. Então, ela é mais rápida do que o HD ou do que o SSD, que geralmente usam o padrão SATA para comunicação, até porque ela usa o padrão NVMe, que se comunica com o processador através do barramento PCI Express, que é muito mais rápido. Então é esse um pouquinho do funcionamento da Optane para agilizar o carregamento dos arquivos. Da hora, Fábio, então eu posso comprar essa memória Optane e instalar no meu computador? Então, assim como tem essa questão do i7, você vai ter que verificar outro detalhe, se a sua placa-mãe suporta componentes M2 e que sejam compatíveis com o Optane. Então não basta só comprar qualquer placa-mãe, porque não são todas que vão ter esse suporte, certo? Ou seja, se você tem um Intel mais antigo ou se você tem um processador AMD, ele não vai funcionar com a Optane, mesmo que você tenha um socket M2 e mesmo que ele tenha a compatibilidade com a nova tecnologia NVMe. Fala aí, massa véi, né? Agora você deve estar se perguntando, e aí, quanto que isso acelera o desempenho no meu computador? Yes! Então isso também vai depender do restante do setup da sua máquina. Se você tem um SSD, a memória Optane não vai acelerar muita coisa não, porque o SSD já é muito rápido e vai se comunicar diretamente com a memória. Agora, se você tem um HD no seu sistema, a memória Optane pode acelerar questão de 200% na inicialização do sistema e alguns por cento aí em outros aplicativos. Isso vai variar bastante de acordo com os programas que você usa no dia a dia. Se você for iniciar o Microsoft Word, por exemplo, isso aí pode ser acelerado para questão de 1 segundo. Agora, se você vai iniciar um programa mais pesado, como um Adobe Photoshop ou algum jogo pesado, pode ser que ele ainda demore um pouco e não seja tão rápido quanto um SSD, mas vai variar bastante de acordo com o sistema. Só que não são todos os programas e jogos que vão ser guardados na memória Optane, até porque ela tem uma capacidade limitada. A gente tem memória Optane de 16 GB e de 32 GB. Então isso significa que, quando ela verifica que um jogo é muito grande e não cabe ali dentro, ela simplesmente não vai guardar os arquivos ali dentro. Até porque ela é uma memória não volátil, ou seja, quando o PC é desligado, ela continua guardando os dados. Então, por essa questão aí da capacidade limitada e dela guardar os arquivos de forma permanente, quer dizer, quase que permanente, ela não pode simplesmente se dar o luxo de guardar todo o conteúdo do GTA ali dentro, porque ela não vai ter como acelerar outros programas e outros arquivos que você pode usar com maior frequência. Tá, mas então quanto que custa essa memória Optane? Como eu disse, tem duas versões, a de 16 e a de 32 GB. A de 16 GB é voltada para aplicativos de escritório e jogos mais simples e tá aí na faixa dos 250 reais. É isso que tá a de 16 GB. E a memória de 32 GB já é voltada para jogos mais pesados e aplicativos como o Photoshop. Essa memória já custa cerca de 400 reais. Ainda é cedo para dizer se a memória Optane realmente vai revolucionar o mercado de PCs, mas por hora ela parece fazer um bom trabalho para sistemas que usam HDs ou configurações mais simples. Então, se a tua ideia ainda não é investir em mais memória RAM ou no SSD, pode ser uma boa opção a Optane. Agora o negócio é a gente ver se essa moda da Optane realmente vai pegar. Bom, esse foi mais um The Hardware Show, eu agradeço a sua companhia. Como eu disse lá no começo, se você gostou, você já deixou o seu like. Se você ainda não deixou, tá aqui a oportunidade. E se você não gostou, aí você tá permitido deixar o dislike, mas não esquece de comentar como que a gente pode melhorar o nosso conteúdo.
Valeu, até a próxima e agora eu vou mostrar como é que fica o seu PC com Optane. Falou!